Olá, você que me assiste, bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Recomendações que ajudam a entender esse clique aqui. Vamos lá, ó. O clique de ontem, 318, palpite, porque ele explica a veracidade das nossas opiniões, das nossas expressões. Então, lá tem o nível de verdade, opinião e palpite. Espectro, que é a explicação do espectro expressivo aqui. A expressão, então, está no clique palpite. O espectro, a explicação dele está no 225, clique 225. E a explicação de um espectro bem complexo, que é o do egoísmo e altruísmo, 259. Daí você fica craque no espectro mais complexo que tem. Então, esses aqui que são mais simples, fica muito fácil, dá para tirar de letra. Vamos lá então. O espectro expressivo tem mais do que isso daqui, mas é muito bacana você ter esse esquema na mente. Por que é bacana ter esse esquema aqui? Vamos lá. Porque de um lado fica um extremo, do outro fica o outro extremo. Vamos lá. Literal. Quando uma coisa é literal, ela não é figurado. Ah, que novidade tem isso? Novidade nisso, por exemplo, veja essas pessoas que vendem curso online. Aí eles falam assim, eu vou literalmente pegar na sua mão. Não, não vai. Porque estão usando a palavra literal no sentido figurado. Pegar na mão, literalmente, é pegar na mão da pessoa. Como eu estou pegando, a minha mão direita está pegando na minha mão esquerda, literalmente. Se eu digo que eu vou te ajudar com esse clique aqui, passo a passo, eu vou te guiar, eu vou pegar na sua mão figurativamente. Mas fica muito bobo e o cara fala literalmente para dizer que ele está falando sério. Mas ele está falando errado. Porque literal é se ele fosse na mão de todas as pessoas que ele vendeu o curso e pegasse. Figurado, então, você entendeu. É quando você, uma expressão, por exemplo, morrendo de fome. Morri de fome aquele dia. Morri de fome aquele dia. Morto de fome, quem morreu de fome realmente, não está em um outro dia contando do dia que ele morreu, pelo menos não para nós que estamos vivos aqui. Então, essa é a diferença do literal para o figurado. E nós devemos prestar atenção quando nós falamos ou quando nós ouvimos isso. Qual é o outro espectro, então? O outro espectro é o concreto e o abstrato. Concreto é as coisas físicas, aquilo que nós conseguimos perceber com olhos e ouvidos, o que é sensorial, é sensível aos nossos órgãos do sentido. Já o que é abstrato é uma coisa mais intelectual, sensitiva e espiritual. São coisas que não abarcam o nosso mundo físico. Nós temos dificuldades em pensar o que não é concreto. Concreto, geralmente, são objetos. São as coisas, os animais, as plantas, tudo que está fisicamente acessível, principalmente aos nossos olhos. E o que é abstrato? Abstrato são os nossos sentimentos, são as nossas possibilidades, as nossas formas. Percebeu? Então, essas coisas é o lado abstrato. Uma ideia abstrata da teoria para o nosso dia a dia. É quase trazendo uma coisa do abstrato para o concreto. Abstrato, por exemplo, pode ser uma ideia de uma ação. Realizar aquela ação é concreta, mas ela também é algo mais abstrato do que um objeto físico. Digital e analógico. Esse digital e analógico é bacana. Não são relógios, não são coisas desse tipo. Eu peguei eutonia, acho que é eutonia, é o nome do livro que eu peguei, essa expressão aqui de digital e analógico. O que é isso aqui? São as palavras que a gente tem para definir exatamente o que é aquilo e ponto e acabou. Por exemplo, nós temos uma palavra específica para definir um anel que define um compromisso, aliança. Então, aliança como esse objeto é concreto. A aliança como uma palavra dada, como um acordo firmado entre duas partes para que elas trabalhem em conjunto, é abstrato. Então, coisas digitais, por exemplo, nós temos uma palavra digital para carinho na cabeça, cafuné. Os outros países, os outros idiomas não têm isso.
Nós temos uma palavra digital para uma coisa analógica que os outros não têm. Por exemplo, quando teve a Copa aqui no Brasil, os repórteres americanos se esforçaram para dar esta definição. Vamos ver se você sabe do que eu estou falando quando eu der a definição que o repórter americano deu para essa nossa palavra. É o uso de materiais alternativos para fazer a função de uma reposição de uma peça para fazer com que o aparelho funcione normalmente sem a peça de reposição original. Gambiarra. Temos uma palavra digital para o que as outras pessoas precisam fazer uma analogia, ou seja, uma frase descrevendo, certo? Ah, mas eu disse só frases aqui do nosso idioma, por exemplo, o cafuné e a gambiarra. Mas, por exemplo, os japoneses têm uma palavra, olha só que eu vou ter que usar uma expressão analógica para o que eles têm uma expressão digital. Sabe aqueles raios de sol, quando eles não seguram na folha, mas eles passam por dentro do bosque? E aí aquele fecho de luz, aquele raio de luz solar que consegue ultrapassar todas as folhas, eles têm um nome específico para aquilo. Desculpe quem sabe falar japonês, aqui vai meu sotaque horroroso. Komorebi. Komorebi é o nome da palavra digital para definir aquilo que eu precisei dar essa volta e essa explicação toda, porque nós não temos uma palavra digital para aquilo, uma coisa que significa aquilo e pronto, no nosso idioma. Precisei usar uma forma analógica. Dominar esse espectro expressivo, esses 3 espectros aqui principalmente, literal, figurado, concreto, abstrato, digital, analógico, vai te ajudar muito e muito em se expressar. Não estou falando aqui só de você expressar para você conseguir um bom emprego, ou para você subir na sua carreira, ou para você impressionar as pessoas da sua escola, faculdade, igreja, coisa desse tipo, ou impressionar chefe, coisa assim. Mas para você conseguir explicar para as pessoas aquilo que você realmente está querendo dizer. E para você entender o que as outras pessoas estão querendo dizer quando elas sentem dificuldade em se organizar dentro do seu espectro expressivo. Bem, se esse clipe te ajudou, curte. Ficou alguma dúvida? Comenta, sugestão também pode colocar aí nos comentários. Se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo também, gosta de estudar também, então compartilha esse vídeo com ele e até o clique de amanhã.